Eu quero ver alguém agora falar que a nossa crítica é rasa. Porque agora eu tenho bloco de notas, descobri o bloco de notas. Agora não vou ficar falando de cabeça. Obrigado, Neo Assiste, pelo bloco de notas. Essa semana foi bastante corrida pra gente, a gente não conseguiu fazer os vídeos na época certa. Geralmente a gente lança os vídeos em sexta-feira, quinta-feira, né? Mas nessa semana não deu, então desde já a gente já pede desculpa aí pra quem ficou esperando, as duas pessoas que ficaram esperando os vídeos. E agora a gente tá correndo contra o tempo aí pra falar sobre os lançamentos que foram aí feitos nesta semana aqui na Netflix. E um desses lançamentos é uma série brasileira chamada Coisa Mais Linda, que retrata como era o Brasil em 1959. A série é toda protagonizada por mulheres e tem aí um quesinho de pré-feminismo, de empoderamento feminino, junto a uma história que retrata muito bem como era o Brasil naquela época. Se você quiser saber mais sobre esta série, fique aqui com a gente que nós vamos falar sobre ela hoje. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal 5 Tons. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo agora para se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente, tá bom? Bom, então como eu falei, essa série Coisa Mais Linda é uma série brasileira que ela se passa em 1959, quando a Bossa Nova está sendo criada aqui no Brasil. Quem praticamente inventou a Bossa Nova foram três pessoas, foram Vinícius de Moraes, João Gilberto e Tom Jobim. Fã de Lady Gaga é uma merda, né? E Tom Jobim. Para quem quiser saber mais sobre essa época, tem um livro muito legal chamado Chega de Saudade, que é um livro escrito pelo Rui Castro e que conta como foi a criação da Bossa Nova e como ela se popularizou tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Foi uma das primeiras manifestações artísticas que tomaram conta do mundo inteiro e que foram criadas especificamente aqui no Brasil. E toda essa história serve de pano de fundo para a história dessas mulheres que são retratadas nesta série, que são mulheres que a gente pode dizer assim que são infelizes, porque cada uma delas tiveram aí os seus desapontamentos, tiveram as suas decepções e estão meio perdidas sem saber o que fazer da vida. Uma dessas personagens, chamada Malu, ela foi abandonada pelo marido e para poder tocar a vida em frente, ela resolve abrir um bar de Bossa Nova no Rio de Janeiro, em pleno auge da Bossa Nova, né? Que foi em 1959, o ano que foi criado e também o ano que esse estilo musical se espalhou. E a partir daí, várias outras mulheres, essas outras mulheres vão se juntando a ela, né? Nesse bar e vai criando aí uma nova história para cada uma delas. Essa série, então, A Coisa Mais Linda, na verdade, se você prestar bem atenção, ela é um produto de exportação. Toda a forma com que ela foi feita, ela foi idealizada para servir ao público estrangeiro, não só ao público brasileiro. Se você prestar atenção, você vai ver que toda a fotografia, toda a direção de arte, até mesmo nos diálogos, no roteiro, é tudo um pouco engessado para parecer série americana, série inglesa, para que a série possa ser vendida para outros países. Quem assiste aqui do Brasil vê um pouquinho de artificialidade na forma com que os diálogos são ditos, na forma com que foi escrito o roteiro, mas a gente precisa entender que Netflix é um negócio que vai para o mundo todo, então eles estão pensando não só no público caseiro, mas também no público de fora, no público mundial. E a série, logicamente, apela para as características mais fortes do Brasil. Como eu falei, a Bossa Nova foi uma das primeiras coisas que foram criadas aqui no Brasil que fizeram sucesso no mundo todo. Por isso, batem muito nisso durante os episódios dessa série Coisa Mais Linda, porque reforça tudo aquilo que remete à Bossa Nova. As praias do Rio de Janeiro, as mulheres bonitas, os bares boêmios, todas essas coisas são retratadas dentro dessa série, mas assim, de uma forma até um pouco exagerada. Ainda assim, é muito bonito de ver, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a gente está falando muito sobre a questão da Bossa Nova, sobre a questão do Rio de Janeiro, e a série não fala disso. Tudo isso é um pano de fundo apenas para mostrar a situação dessas protagonistas. E na verdade são 4 protagonistas, são 4 histórias que andam em paralelo e que em algum momento elas se juntam. Que fala sobre pré-feminismo, numa época que ainda não tinha esse conceito do feminismo, daquela mulher que sempre era subserviente aos interesses do homem, do marido, do namorado. Elas também tinham problemas para encontrar empregos bons, e tudo isso é retratado nessas personagens, nessas 4 personagens, e como elas começam a sentir esse empoderamento que vai mudar a vida delas. Essa série, essa primeira temporada do Coisa Mais Linda mostra o amadurecimento dessas mulheres, porque elas têm uma cabeça no começo da série, no primeiro episódio dela, até chegar no último episódio, muita coisa muda, porque elas vão se tornando
tornando cada vez mais empoderadas, vão se tornando cada vez mais conscientes do seu lugar dentro da sociedade. E isso é muito bacana de ver. Só por isso a série já valeria aí o stream, valeria a pena assistir. Chega de saudade. Então, qual foram os 3 lá que você falou? Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Lady Gaga. A série ela é protagonizada, então, por 4 personagens, como eu falei. A primeira delas é a Malu, que é a catalisadora de todas, que consegue aglutinar as outras personagens, e ela é interpretada pela Maria Casadeval, que é uma boa interpretação que ela tem. Ela faz aí com bastante sutileza todos os problemas pelo qual ela passa, que ela é abandonada pelo marido, daí ela fica sem rumo, né? Ela fica sem saber o que fazer, e ela tem essa ideia de montar essa espécie de bar com shows e tal, e aí vai juntando outras histórias junto com a história dela. Ela faz isso muito bem e eu acho isso bastante interessante, ficou bem legal a composição de personagem dela. Depois a gente tem a Adélia, que é a personagem da Patrícia de Jesus, que também tem um bom desempenho dentro da série. Eu achei que ficou bem legal a composição de personagem dela também, assim como das outras duas que sobraram, né, que fazem parte desse quarteto, que no caso é a Lígia, que é interpretada pela Fernanda Vasconcelos, e a Teresa, que é interpretada pela Mel Lisboa, né, que estava bem sumida aí. Eu acho que ela... Pois é, a Anitta, a presença de Anitta. Então a Mel Lisboa, que andou sumida, ela volta nessa série e ela volta muito bem. Ela sempre foi uma grande atriz, né? Desde a época do Presença de Anitta, que foi o primeiro trabalho dela na televisão, se não me engano, lá na Rede Globo. Ela continua sendo uma excelente atriz e passa bastante verdade com o seu personagem também. E por fim é interessante, né, destacar a direção da série, que é uma direção bem delicada, uma direção que capta todas as nuances, tanto das personagens quanto do lugar onde a série se passa. O Rio de Janeiro de 1959 é um Rio de Janeiro pré-violência, estouro da violência, né? Não é nada daquilo que a gente vê hoje, é um lugar extremamente boêmio, era um lugar que as pessoas iam visitar, justamente por conta, não só das praias, não por conta da paisagem, mas também pelo seu ambiente cultural. Era muito legal, né? Óbvio, eu não sou daquela época, apesar de ser um pouco velho, mas não sou daquela época. Como é mostrado no livro do Rui Castro, ele não escreveu só um, ele escreveu alguns livros sobre Bossa Nova, sobre o Rio de Janeiro dos anos 50 e 60, que é legal que você leia se você puder. E a série capta muito bem isso por conta da sua direção. A direção fica bem bacana nesse sentido, porque ela pega essas nuances e ela tem uma coisa muito antiga, parece mesmo ser feita naquela época. Aí também tem uma ajuda da fotografia e da direção de arte, que consegue fazer com que essa série realmente pareça ter sido feita em 1959, figurino também remete muito à época, então tecnicamente ela é irrepreensível. O único problema da série, no caso então, é o roteiro, que é sem naturalidade nenhuma. O roteiro tem aí algumas frases prontas, ele traz um certo engessamento na forma de falar as frases e tudo. Tudo bem que naquela época, em 1959, o jeito de falar, o modo de falar era diferente, mas não tão engessado, não tão teatral quanto parece nessa série. Então isso foi um erro da série, mas ainda assim não estraga o todo. Por conta de tudo isso, a série ganha aqui da gente a nota 8,5 para essa primeira temporada. É uma série que é muito legal de acompanhar, tanto pela sua história, né, que é essa história do pré-feminismo, como eu falei, que mostra que as mulheres daquela época já se sentiam oprimidas e a forma com que elas começam a desabrochar, vamos dizer assim, para a sua própria realidade e a realidade delas dentro da sociedade. É muito legal de acompanhar. Se você concorda com essa nota ou discorda com essa nota, deixe aqui nos comentários, deixe a sua própria nota aqui nos comentários, que a gente vai ter aí o maior prazer em receber a sua interação, a sua opinião, né? E se você quiser saber mais sobre filmes e séries da Netflix, é só entrar aqui no nosso canal, que toda semana, menos essa, né, porque a gente tá fazendo atrasado, mas toda quinta e toda sexta tem vídeos sobre lançamentos da Netflix aqui. Um grande abraço pra você e a gente se vê. Tchau!